Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas ao nosso Clube da Valiosa! Hoje vamos falar sobre o efeito rebote. Toda semana a gente escolhe um assunto, né, que mais pipoca aqui na nossa rede social para discutir com vocês aqui no Clube da Valiosa, porque é mais dinâmico, aqui é uma live, então a gente troca ideias, vocês conseguem interagir junto, então fica mais dinâmico pra gente discutir esse assunto do que só responder vocês aqui nos stories. Então vocês têm a oportunidade de mandar as perguntas de vocês aqui embaixo nos comentários, depois no final eu abro para perguntas pra gente ir respondendo de forma mais dinâmica. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Oi, Mileide, seja bem-vinda. Larissa, seja bem-vinda. As minhas valiosas estão por aqui. Minha equipe da Flávia também tá por aqui. Flávia estava morrendo de saudades de mim porque eu estava de férias. Voltei com tudo já. Hoje já temos o Clube da Valiosa, já temos projetos novos em andamento. As alunas já estão em andamento também. Oi, Cid, seja bem-vinda. Oi, Mara. Sem mais delongas, né, como a gente fala aqui no Sul, hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem específica, sobre a depilação a laser e sobre uma intercorrência, que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, todas nós, durante o tratamento das nossas possíveis pacientes, né? Deixa eu ver quem tá chegando pela primeira vez aqui. A Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. A Regiana também tá por aqui. A Flávia tava com saudades, mas era com saudades de me dar trabalho, né? Eu entendo, tudo bem, estamos aí para isso. O efeito rebote, que é essa intercorrência que a gente tem na depilação a laser, a gente não deveria ter, né? Mas a gente tem, ela está presente e está cada vez mais presente na nossa prática clínica. Isso de uns 5 anos para cá tem crescido muito, muito mesmo, de 1 para 10% na prática clínica da depilação a laser. E já vou dizer para vocês por que isso vem acontecendo. O que é o efeito rebote? O que ele é? O que ele vem a ser? E quando que a gente identifica o efeito rebote nas nossas pacientes? Porque você tem que bater o olho e entender, porque muitas vezes vai vir a paciente para você já com efeito rebote. Muitas vezes você vai pegar a paciente vindo de um tratamento anterior, já com efeito rebote, e você vai ter que reverter esse efeito. Então você precisa entender como ele acontece para poder reverter. Não é possível tratar algo sem entender como ele funciona. O efeito rebote, como a gente conhece, se chama hipertricose paradoxal. Por que é esse nome, né? Hipertricose. É um crescimento demasiado de pelos. Por isso que é hipertricose, né? Tricose de tricotomia, né? De cabelo, de fios, de pelos, né? Então, é hipercrescimento de pelos. Por que ela acontece na depilação a laser? Na literatura, vem sendo descrita 2 causas possíveis para hipertricose paradoxal ou efeito rebote, como a gente conhece. A primeira delas, e mais comum, são alterações hormonais. Então, a pessoa pode ter a hipertricose mesmo sem fazer a depilação. Por exemplo, uma pessoa que tem hirsutismo é um tipo de hipertricose, não paradoxal, mas hipertricose. Então, quando a pessoa tem hirsutismo, ela tem uma hipertricose, mas não decorrente da depilação. Só que quando a gente tem uma alteração hormonal e a pessoa está fazendo a depilação a laser, ela pode ter um efeito rebote da depilação por conta dessa alteração hormonal. Então, temos uma primeira causa da hipertricose paradoxal, ou do efeito rebote, a alteração hormonal dessa paciente. A segunda causa são as doses subterapêuticas de aplicação, e eu vejo essa como uma causa muito preocupante dentro da prática clínica da depilação a laser, porque é a principal. Porque a alteração hormonal, na maioria das vezes, a paciente já vem dizendo: olha, eu faço reposição hormonal porque eu tô na menopausa. Olha, eu tomo uma medicação que tem hormônio. Eu faço reposição de testosterona. Vem aquele paciente que faz uso de anabolizante. Então, a gente sabe que tem alteração hormonal.
aquela paciente que vem com síndrome do ovário policístico, aquela paciente que vem com uma alteração hormonal. A gente já sabe que tem o risco de ter a hipertricose paradoxal, você alinha isso com a paciente. Vai ser uma contenção de danos. Então, você já sabe que pode acontecer. Só que na dose subterapêutica, que é a segunda causa da hipertricose paradoxal, é a tua responsabilidade. É você quem está formulando o protocolo da paciente e se você não gera a dose necessária para eliminar o pelo, ao invés de eliminar, você gera uma estimulação do folículo e isso vai gerar o rebote para a tua paciente. E quando que você vai observar normalmente esse rebote? Lá no final do tratamento. É aquela paciente que termina as 10 sessões, passam 3, 4 meses, ela vai te mandar uma mensagem, vai te ligar ou vai aparecer aí na tua clínica e vai dizer: olha, Maria, eu fiz a depilação aqui com você, mas os meus pelos voltaram. E ou ela vai dizer, voltaram mais finos, mas voltaram, ou ela vai dizer, e veio mais quantidade de pelo. E isso é muito comum de acontecer no efeito rebote. Então, você precisa identificar isso antes das 10 sessões. E ninguém está livre de acontecer, porque pode ser que a tua paciente tenha uma alteração hormonal e você não saiba. Aí você vai poder identificar antes. Ou pode ser que a paciente tome uma medicação, alguma questão, né, não necessariamente hormonal, mas que esteja atrapalhando o resultado e que você não identificou porque você não avaliou corretamente a paciente, você deixou para falar lá na última sessão. Aí você perdeu também essa informação importante. Para a gente entender como a gente não vai gerar o efeito rebote, você precisa entender primeiro como funciona a depilação a laser. Para isso eu vou usar a minha amiga maquete aqui. Para a gente entender que a gente tem que chegar aqui na matriz germinativa, a gente vai precisar gerar energia suficiente aqui. A gente não pode gerar energia suficiente aqui, nem aqui no meio do caminho. Eu tenho que chegar aqui na raiz do pelo. Então, se eu tenho que chegar aqui embaixo com a energia suficiente, eu preciso estar na fase certa do pelo, a minha paciente tem que tolerar esse procedimento e eu tenho que ter um protocolo adequado com o fototipo da minha paciente, com o tipo de pelo da paciente, com a coloração do pelo, com a coloração da pele, com a sensibilidade da minha paciente. Ok. Quando eu não tenho esse conjunto adequado, eu posso até chegar aqui na matriz germinativa. Mas se eu não chego com a energia suficiente, eu posso estar só machucando isso aqui. E aí, essa matriz germinativa, ao invés de ser eliminada, ao invés de eu gerar um processo inflamatório para eliminar esse folículo, eu vou gerar um processo modulador. E esse processo modulador vai deixar só o campo propício aqui para fazer mais proliferação celular. E aí eu vou ter uma estimulação do pelo. Por que que durante o processo da depilação eu não observo que está acontecendo esse efeito rebote? Porque eu estou fazendo a sessão todo mês. Então eu estou retardando o crescimento do pelo, porque todo mês eu venho aqui e carbonizo essa haste. Eu venho todo mês aqui e carbonizo essa haste. Ela cai, mas eu não mato isso aqui. Então isso aqui cresce novamente, só que todo mês eu venho aqui e carbonizo isso aqui. Quando eu finalizo as 10 sessões, eu paro de fazer essa carbonização. E aí o meu pelo cresce normalmente. Aí passam-se 3, 4 meses, a minha paciente volta e reclama do atendimento, reclama do resultado, porque aí o pelo começa a aparecer. Isso também acontece quando você faz lá as 3 primeiras sessões de varredura com energia insuficiente. E aí dá a impressão, estava super funcionando. Só que aí, quando você começa a fazer pontual, lá na 4ª sessão, a paciente fala, nossa, mas meus pelos voltaram, eu achei que lá no começo estava dando mais resultado. Só que se deu resultado lá no começo, não teria que não crescer mais o pelo? A intenção da depilação não é eliminar o pelo? Como é que depois começou a crescer?
Então a gente tem que entender que a energia deve chegar aqui embaixo, não no meio, não aqui em cima. E tem que chegar o suficiente. Essa dose subterapêutica, ela não vem descrita na literatura assim. A partir de tanto, ela não é mais subterapêutica, ou abaixo de tanto, ela é subterapêutica. A literatura não fala isso para nós, porque as pessoas são diferentes. Tem pacientes que com 20 joules vocês vão ter resultado, e tem pacientes com 40 vocês não vão ter. As pessoas são diferentes. A literatura traz para nós uma relação entre os parâmetros. Como que a gente sabe disso? Se eu tenho, quanto maior for a minha duração de pulso e menor for a minha fluência, maior é a chance de eu ter um rebote. Por isso que o rebote está mais presente em pacientes de fototipo alto, porque é onde a gente utiliza uma duração de pulso mais longa e uma fluência mais baixa, porque a gente tem mais melanina na pele. Então, quando você entender a relação entre os parâmetros, a chance de você ter um rebote é menor. Quanto maior for a fluência que você utilizar, menor é a chance de você ter um rebote. Só que se você utilizar uma fluência alta, mas também com uma duração de pulso muito longa e uma frequência muito alta, você também vai dissipar essa energia e a energia não vai chegar aqui embaixo. Então não vai fazer muito sentido esse protocolo dependendo da tua paciente. O que vocês precisam entender é que essa receita de atendimento, essa receita de protocolo, ela não existe. Eu particularmente gostaria que fosse simples assim. Olha, você vai usar essa tabelinha aqui, como vendem para nós, né? Olha, com essa tabela aqui vai funcionar para todo mundo. Só que não funciona. E é por isso que a gente tem rebote nos pacientes, porque os pacientes são diferentes. E se vocês não avaliarem individualmente cada paciente, vocês vão ter rebote nos pacientes. Qual que é a minha sugestão para vocês para identificar esse rebote no início, para dar tempo de reverter o rebote? Alguém perguntou aqui, depois eu vou voltar na pergunta bem certinho, mas perguntou, e quando a paciente não fala, né, que tem alguma alteração hormonal? Muitas vezes a paciente nem sabe que tem alteração hormonal. E não é você que vai diagnosticar essa alteração. Só que muitas vezes você vai desconfiar. Como é que a gente desconfia de uma alteração hormonal? Quando aparece uma mulher para vocês de meia idade, lá pelos seus 35, 40 anos, com pelos grossos no queixo, no mento, na lateral do rosto, no meio da mama, querendo fazer a depilação a laser. Você faz a avaliação, pergunta, tem alguma alteração hormonal? Ela fala, não, não tenho nada. Então a menstruação vem certinha? Sim, vem certinha. Você ainda assim concorda com ela que não tem nenhuma alteração hormonal? Se você investigar bem a fundo, pelo menos uma resistência à insulina você vai achar. Ela pode não ter uma síndrome do ovário policístico, ou talvez ela não tenha cistos nos ovários, mas talvez a síndrome do ovário policístico ela tenha. Talvez outros sintomas ela tenha. Talvez ela tenha uma alteração de outros processos hormonais no organismo dela. Não necessariamente ela tenha uma super alteração da testosterona. Vocês concordam que não é normal uma mulher de meia idade que tem todas as características que seriam normais para uma mulher ter pelos grossos no queixo, no mento, no meio da mama? Não é normal. Você desconfia de uma alteração hormonal. E se você faz uma sessão, 2 sessões, 3 sessões e não vê resultado, e você tem certeza do protocolo que você está usando, da tua anamnese, do sistema que você utiliza, do método que você utiliza, você tem certeza que tem uma alteração hormonal. Porque é ciência. A depilação a laser é ciência. Ela funciona. E ela tem que funcionar. Existem pontos cegos, mas que você sabe que eles existem. Você talvez não consiga identificar exatamente qual é o problema, mas você sabe que existe um problema. E você consegue direcionar essa paciente talvez para um tratamento.
Você não vai diagnosticar nada porque não é nosso papel, não é nosso lugar de fala, mas a gente consegue direcionar essa paciente. Qual é a minha sugestão para vocês? Que vocês identifiquem isso no início. Se você viu na primeira sessão que não deu nada de resultado, na segunda sessão não deu nada de resultado, primeira coisa, acender um alerta. Pode ter alguma alteração hormonal. Fez a primeira sessão, fez a segunda sessão, não tem nada hormonal, não tem nenhuma outra questão que possa ser desconfiada, assim, de alteração hormonal. A paciente não tem nada que possa acender um alerta que seja hormonal. Tem algum erro no teu protocolo. Alguma questão do teu protocolo pode estar errada. E aí você vai reavaliar o teu protocolo. Tem uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, que é tratar avaliando e avaliar tratando. E essa frase nem é minha, é de um professor meu lá da minha faculdade de fisioterapia de 84 anos atrás. Eu aprendi isso a duras penas, porque a gente tinha que fazer muita avaliação dos pacientes para entender o diagnóstico fisioterapêutico. A gente tem que tratar avaliando e avaliar tratando os pacientes. A gente não trata axilas, a gente não trata virilhas, a gente trata pacientes. E eles são um contexto. Se você não identificar esse contexto dos pacientes, você vai deixar passar. Você deixa passar um medicamento que interfere no resultado, você deixa passar uma alteração hormonal, você deixa passar alguma questão do tratamento da tua paciente e você não pode deixar passar, porque o resultado da tua paciente é tua responsabilidade. Ai, Gabi, mas ela tem uma alteração hormonal, mas é tua responsabilidade, então, orientar a paciente e alinhar a expectativa com ela. Essa responsabilidade é tua como profissional. Quando você vai a um médico que você está, sei lá, com dor de garganta, você vai no médico para quê? Por que você está indo ao médico com dor de garganta? Porque você quer que ele te avalie, entenda por que você está com dor de garganta e te passe uma medicação para tratamento da tua dor de garganta. Você quer que ele resolva o teu problema. Quando as nossas pacientes nos procuram, é o mesmo sistema. Elas nos procuram porque elas têm um problema. Elas querem a solução do problema. Elas não querem mágica. Elas querem que você avalie elas, entenda o problema, resolva o problema. E se você não alinhar isso com as pacientes, elas vão esperar que o problema seja resolvido. E muitas vezes você não vai resolver totalmente o problema, porque não está nas tuas mãos. A gente não vai tratar os problemas hormonais das nossas pacientes, a gente vai eliminar os pelos. Se o problema da nossa paciente for foliculite, a gente vai eliminar o pelo, vai tratar a foliculite dela. Ok, resolvemos o problema. Às vezes na primeira sessão você resolve o problema sem nem ter eliminado o pelo. Porque ele para de crescer, ele demora mais a crescer, não tem mais foliculite. É alinhamento de expectativa com a paciente, mas você precisa compreender o processo para identificar o problema para dar tempo de reverter. Gabi, como é que eu faço para reverter o efeito rebote? Se a causa do efeito rebote é a dose subterapêutica, como é que vocês acham que a gente vai tratar o efeito rebote? A gente gera uma dose alinhada com o protocolo da paciente. É só corrigir o protocolo. Basta refinar o teu protocolo e corrigir. Só que qual que é o problema? Muitas vezes vocês fazem um afinamento do pelo. E o laser atua com melanina, né? Ele atua ele atua com outros cromóforos também, mas mais com a melanina. Se eu tenho uma espessura aqui do pelo, ele vai atuar com essa espessura. Se eu tenho um pelo mais fino, eu tenho menos concentração de melanina, ele vai atuar menos nesse pelo. Eu tenho mais dificuldade de gerar processo inflamatório. Então, eu tenho que subir mais a minha fluência para gerar mais processo inflamatório e eliminar esse folículo. A dificuldade é fazer a paciente tolerar esse processo, porque aí o pelo tá mais fino, provavelmente ela vai aguentar um pouquinho mais, porque não tem tanta melanina. Se é uma paciente de fototipo baixo, você consegue reverter esse processo de rebote. Se é uma paciente fototipo um pouquinho mais alto, você vai sofrer um pouquinho mais. E tem que ter paciência, porque se você demorou 10 sessões para gerar um rebote, não pense que em uma você vai reverter. Não pense que em 2 você vai fazer o milagre da reversão do rebote. Por isso que eu digo que você tem que entender não, mas
identificar, vamos dizer assim, o quanto antes o rebote. Porque aí você tem mais tempo para reverter essa situação antes de terminar o tratamento da paciente. Uma boa estratégia para fazer isso é, no meio do tratamento, fazer um intervalo um pouco maior. Ao invés de fazer todas as sessões com 30 dias, com 40 dias, lá no meio faz um intervalo de 60. Que aí vai dar tempo de todos os pelos que tiverem por ali crescerem. E você vai ver se está tendo rebote ou não. Isso aqui não vai precisar acontecer lá na 10ª sessão. Na 4ª, você já vai visualizar se está tendo rebote ou não. Você vai ter certeza se o pelo está morrendo ou não. E se não estiver morrendo e estiver só afinando e demorando mais a crescer, você vai ter tempo de reverter esse processo. Vai ter tempo de alinhar com a paciente. Se for alguma alteração hormonal, dá tempo de orientar a paciente, de buscar uma solução. E aí você ganha a paciente na conversa também, alinhando isso com ela. A paciente é uma pessoa, ela traz consigo, né, uma história. E você precisa compreender essa história da paciente para gerar um bom protocolo para ela. Senão você não consegue gerar resultado. Deixa eu voltar as perguntinhas de vocês aqui. Tem bastante gente nova hoje aqui na live. Sejam muito bem-vindas, quem tá chegando por agora. Hoje a gente tá falando de efeito rebote. Deixa eu ver o que a Rafa perguntou aqui. Com o Racon invertido, qual a largura de pulso seria correta para eu estar aplicando se eu quisesse 30 milissegundos em um equipamento normal? Essa pergunta, Rafa, ela simplesmente não tem resposta, porque a gente faz um raciocínio clínico ao inverso, né? Mas não tem como fazer essa proporção de inversão. Você vai ter que testar nas suas pacientes para ver aonde você encontra o resultado. Aqui, ó, a pergunta da... acho que é Seika. E quando ela não fala, mas você sabe que algo tá errado. Quando a paciente não fala que tem alguma coisa errada, né? E você sabe que tem, você alinha com a paciente, né? A avaliação, quem direciona a avaliação é você como profissional. Não é a paciente que direciona, é que nem quando a gente vai ao médico, né? A gente vai e fala os nossos sintomas, mas quem dá o diagnóstico, quem fala tudo sobre o tratamento é o médico. Na depilação é a mesma coisa. A paciente vai trazer o problema. Quem vai direcionar o tratamento somos nós, profissionais. Então, cabe a você direcionar isso para a paciente e explicar para ela os pontos cegos que eu falei, né? Do que pode e o que não pode dar resultado ou não na depilação a laser e ver aonde a paciente se encaixa. Existem alguns pontos que a paciente vai dar mais resultado e alguns que não vai dar tanto. Então, quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente tem que alinhar isso com a paciente, tá? Tem que ser sincero com a paciente, a gente não precisa esconder nada dela. É o caso dela, é o prontuário dela. Então, mais que ninguém, a paciente conhece o caso dela. E juntas vocês conseguem chegar a um consenso e chegar num alinhamento da expectativa de resultado da paciente. Também é bem importante fazer isso na avaliação, na primeira sessão, para a paciente saber o procedimento que ela está entrando, né, no que ela vai fazer. Aonde que vocês conseguem achar essa maquete para comprar? Toda vez que ela aparece por aqui, sempre rola essa pergunta. Quem fez essa maquete foi a Kátia Biscuit. Depois da live eu posto aqui nos stories e marco ela para vocês, tá? Paciente com 7 sessões e faltou um mês e os pelos voltaram com força. E a paciente não gostou. Tem uma aplicadora que é 9 meses e outros também estão relatando afinamento. Vamos nos colocar no lugar dessa paciente. Imagina você fazer 7 sessões e aí você fez 7 meses. Aí você fica um mês sem fazer, você já tá quase no final do teu tratamento. Você fica um mês sem fazer e os pelos voltam com força. Você também ia gostar? Ninguém ia gostar, você não prometeu que ia eliminar o pelo, como é que os pelos estão voltando com força? Isso é um exemplo clássico, claríssimo, de efeito rebote, de dose subterapêutica ou de alteração hormonal. Nos dois casos, seja um ou outro, existe um erro da profissional, né? Não estou julgando a profissional, mas existe um erro de conduta, tanto de protocolo ou de avaliação. Se for uma alteração hormonal da paciente, precisa identificar e orientar a paciente. Se for um erro de protocolo, precisa também reverter o rebote com um protocolo novo.
Só que isso precisa identificar antes. Por isso que eu sugiro para vocês que vocês façam esse mês que a paciente faltou por conta, façam esse intervalo antes. Porque aí vocês vão perceber esse rebote antes. Principalmente para quem gosta de fazer o varredura lá nas primeiras sessões, vocês vão perceber como faz o rebote entre a quarta e a quinta sessão. Aí vocês vão entender o porquê que eu só trabalho com pontual. Porque esse rebote, ele atrasa o nosso tratamento. Ele faz vocês perderem dinheiro, gente. A paciente pede dinheiro de volta, vocês têm que dar a sessão de graça depois. Enquanto com o pontual você consegue entregar mais resultado em menos sessões. Você pode cobrar mais caro por isso. Eu cobro mais caro a sessão por conta disso, porque eu entrego mais resultado em menos sessões. A maioria das minhas pacientes são pacientes de rebote. São pacientes que já fizeram sessões em outras clínicas, em outros profissionais e não tiveram resultado. Hoje mesmo, agora há pouco, eu recebi uma paciente que fez 8 sessões, fez um intervalo de 3 meses, fez mais 8 sessões, fez um intervalo de 3 meses e tá com os pelos de novo. Então, ela fez 16 sessões e ainda tem pelos. Isso é um exemplo claro de rebote dos pelos. Então, a maioria das minhas pacientes é esse perfil de paciente. E é um exemplo claro e clássico de efeito rebote. A gente precisa começar a identificar esse rebote o quanto antes nos pacientes, para a gente não perder paciente, não perder dinheiro. Vocês estão deixando o dinheiro na mesa com o efeito rebote. E ele está cada vez mais comum, porque depois que surgiram os equipamentos que tem o procedimento pronto, pré-programado, protocolo bonitinho para vocês, vocês não querem mais fazer o protocolo personalizado, vocês querem usar só o protocolo pronto, fazer o varredura, que é mais rápido, não gera temperatura suficiente na pele do paciente, não gera processo inflamatório suficiente e não elimina o pelo. E aí, depois de 10 sessões, vocês vão ter o resultado que é o efeito rebote, a insatisfação dos pacientes de vocês. Pode funcionar para um ou outro? Pode funcionar para um ou outro, mas jogar com a sorte quando você está vendendo um procedimento que deveria ser o carro-chefe da tua clínica, eu não arriscaria tão alto. Eu não arriscaria tão alto assim com um procedimento que é tão rentável para tua clínica. Como que a gente sabe se chegou lá na raiz a temperatura necessária, né? Tem um efeito clínico que a gente chama, que dá para visualizar que teve o efeito inflamatório na pele, né? Que é o edema perifolicular. Quando a gente aplica o laser aqui, o pelo tá na fase certa, que é quando a haste tá em contato com a matriz germinativa, na fase anágena, e eu gerei o processo inflamatório com a temperatura necessária, eu vou ter o edema perifolicular. Então, o meu pelo fica inchadinho aqui para fora, né? Fica uma bolinha aqui para fora. Não necessariamente você só vai ter resultado quando tem o edema perifolicular. Mas o edema perifolicular mostra para nós que sim, teve o resultado, que chegou lá na matriz germinativa. Isso a gente sabe, tá? Mas não tem como a gente saber qual foi a temperatura que atingiu exatamente, a não ser que você faça um teste histológico lá, né, uma biópsia da paciente. No meu caso, deixa eu ver quem que tá falando, a Patrícia Guimarães. O meu aparelho tem uma fluência muito baixa. E eu vou ter que fazer uma aplicação de sobredisparos. A minha pergunta é: esses sobredisparos são no mesmo lugar? São no mesmo ponto. Se você vai fazer um raciocínio clínico somando os disparos, você tem que fazer um atrás do outro, somando os disparos, tá? Você só faz isso mesmo quando o teu equipamento não deixa você subir a fluência, tá? Essa estratégia a gente só usa quando o equipamento não deixa você subir a fluência, porque ao somar os disparos, né, que você fraciona os disparos, que tem que usar uma fluência baixa e vários disparos, entre um disparo e outro, querendo ou não, você perde temperatura. Não é a mesma coisa que você dá um disparo de 40 joules e dá 4 disparos de 10 joules. Embora somando de 40, não atinge a mesma temperatura. Você perde entre um disparo e outro, né? Essa somatória, ela, no final, não fecha bem a conta. É uma tentativa, é uma estratégia, ela funciona também, mas o ideal é você fazer um disparo só, com o protocolo correto. É uma estratégia possível, mas você tem que fazer tudo um atrás do outro. Se você der um disparo aqui, for pra cá, pra cá, pra cá e voltar e depois der outro disparo, você já perdeu toda a temperatura que você gerou. Aí não vai chegar aqui.
Porque a temperatura ela é uma medida volátil, né? A temperatura que eu gerei aqui, até eu ir lá e voltar, eu já perdi a temperatura que eu gerei. Então, eu preciso somar essa temperatura para gerar processo inflamatório. Então, eu preciso fazer um atrás do outro. E tem que cuidar também se a pele da paciente tolera esses disparos um atrás do outro para você não queimar a paciente. Se eu aumentar a largura de pulso, o risco de queimadura aumenta também, né? Na verdade, não. Se você aumentar a duração de pulso, diminui o risco de queimadura. Porque quanto mais você aumenta a largura de pulso, mais você dissipa essa temperatura e menos risco você tem de queimar a paciente. E quando isso acontece nos homens? Os homens, gente, eles já têm testosterona. Né? A testosterona masculina não vai interferir no nosso tratamento, a não ser que ele tenha uma alteração da testosterona natural do corpo dele. Então, a testosterona em níveis normais, masculinos, vai estimular o nível normal de crescimento do pelo normal do pelo do homem. Normal. Se o homem tiver uma alteração da testosterona, aí sim a gente vai ter uma dificuldade. O que acontece nos homens, normalmente, o rebote, é por dose subterapêutica, porque eles não toleram tanto o procedimento, vocês usam a dose bem baixinha, porque eles são delicados, né? Aí vocês fazem bem fraquinha a depilação e aí dá o rebote por conta da dose. Mas só dá alteração hormonal se não estiver em níveis normais da testosterona. A testosterona natural do corpo masculino não altera o resultado da depilação a laser, porque já é algo natural. O crescimento normal dos pelos do homem tem o estímulo natural da testosterona natural do corpo masculino. É aquela dose normal. Então, a não ser que tenha uma alteração dessa dose natural, não vai interferir no tratamento da depilação a laser. A Angélica perguntou aqui, na minha aplicação pontual, você faz mais de uma passada? Na minha aplicação pontual, eu só aplico uma vez por ponto. Então, eu vou aplicar uma vez nesse pelo, uma vez nesse pelo, uma vez nesse pelo. Por quê? Porque o equipamento que eu utilizo me deixa aplicar a dose que eu quiser de fluência. Então, eu consigo aplicar, por exemplo, 40 joules em um disparo só. Então, eu faço um disparo por ponto. Eu não preciso aplicar 2 vezes. Tem equipamentos que você precisa usar dessa estratégia de fazer mais de um disparo. Mas não é para sair disparando até você sentir no teu coração de parar. É um raciocínio clínico que você faz estudando o equipamento que você tem, o protocolo que ele te dá. Aí você faz um raciocínio clínico sobre a duração de pulso, sobre a fluência que ele entrega, e aí no protocolo você soma os disparos. Mas não é assim só sair disparando para ver se dá resultado. A Mileide falou que ela sempre faz 45-60 de intervalo e se caso a paciente não tiver pelo, espero mais, avalie e vejo o que trouxe de resultado nesse intervalo. Perfeito, Mileide. A NNM, eu acho que é Neide o nome dela. Neide ou Neuza, eu não lembro. Perguntou da maquete. Depois eu posto para vocês o @ da Kátia, que faz as maquetes, tá? Eu posto um story aqui para vocês e marco a Kátia para vocês chamarem ela. Ela tem uma alta demanda, demora um pouquinho para vir, mas vem certinho, tá? A Luana também faz uma pausa a cada 6 sessões, é uma ótima estratégia. A Ana Vitória gostaria de saber qual o aparelho é melhor. Ela trabalha com Galaxy Fiber e as configurações eu acho que são diferentes. Então, Ana, talvez você seja um pouquinho nova aqui no perfil, eu não tenho essa filosofia de dizer qual é o melhor equipamento. Eu não acredito que exista um equipamento melhor. Os equipamentos realmente têm configurações diferentes. Alguns equipamentos têm um protocolo mais fechado, né? Como o caso do teu equipamento, que ele tem um protocolo mais bloqueado, mas é super possível de trabalhar, ele é um bom equipamento. E alguns equipamentos, eles são mais livres e deixam você fazer o protocolo que você quiser. Então, eu acho mais fácil
trabalhar com esses que deixa fazer o protocolo que quiser. Mas não porque eles são melhores, é porque eles são mais fáceis de trabalhar. Não significa que eles são melhores, é porque é mais fácil de trabalhar mesmo. O que eu falo sempre por aqui sobre os equipamentos? O equipamento tem que caber na tua realidade. Você sabendo como a depilação a laser funciona, você entendendo como ela faz o trabalho dela, você consegue trabalhar com qualquer equipamento, mesmo com o teu equipamento que tem uma configuração mais fechada, uma configuração mais bloqueada. Ele é mais difícil, você tem que fazer um raciocínio clínico em cima do protocolo. Difícil não, assim, mas tem que fazer um raciocínio clínico. Mas você consegue dar super resultado para as tuas pacientes. As minhas alunas estão aí para provar isso, né? Elas geram super resultado com o mesmo equipamento que você tem. Então, não existe essa questão de melhor equipamento. Se você trabalha com esse, se adapta com esse, gosta desse, consegue trabalhar com esse, ele é o melhor equipamento para você. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Andréia está assistindo lá de Portugal. Paciente com uso de minoxidil, interfere o resultado? Interfere bastante, porque o minoxidil, tanto de uso oral, quanto de uso tópico, né? O minoxidil que passa, né? Às vezes passa aqui no cabelo, ele escorre um pouquinho, nasce cabelo até na testa, assim, junta com a sobrancelha, né? Ele estimula o folículo piloso. Então, ele estimula o crescimento do pelo. Então, sabe aquelas pacientes que fazem... Aquelas pacientes, né? Porque agora tá mais as mulheres fazendo também, mas os homens fazem o transplante capilar, eles fazem por um tempo depois o uso do minoxidil. Então, a gente tem que avaliar, às vezes o paciente fez o transplante capilar e vem fazer a depilação lá da axila. Não tem nada a ver, né? O cabelo com a axila. Só que esse paciente está fazendo uso do minoxidil. Vai alterar o resultado lá da axila também, porque o paciente está tomando o minoxidil. Não é vitamina só que ele está tomando, muitas vezes é o minoxidil. E aí ele vai estimular o crescimento do pelo lá da axila também. Então vai interferir no resultado, sim. A Rafa percebeu a inversão do protocolo do equipamento dela só depois de uns meses. Para te consolar, Rafa, não foi só você. Muitas pessoas perceberam só depois de alguns meses atuando e às vezes até queimando só as pacientes de fototipo mais alto, né? Então, dá para você trabalhar com ele invertido também, só que você vai precisar fazer essa relação ao contrário aí dos parâmetros, né? Estou com uma paciente que relatou a área íntima ressecada e mais grossa. Será que estou errando a fluência? Bárbara, o que a depilação a laser faz? Ela gera temperatura, né? Quando a gente tem a interação da luz aqui na pele, ela interage não só com a melanina, ela interage com todos os cromóforos da pele. Um desses cromóforos é a água. Então, a gente tem água na pele. Quando a gente não tem água suficiente na pele, que a pele já é um pouco mais ressecada, e a região íntima é uma região que normalmente as mulheres não hidratam muito, né? Dependendo até o sabonete que utiliza para higienizar, acaba ressecando um pouco mais. Então, quando o laser entra aqui na pele, ele interage com essa água e puxa toda a água que tem na pele e resseca ainda mais a pele. Às vezes chega a dar até crosta aqui na pele. Então, você tem que orientar a paciente a fazer o uso de hidratante específico para a área íntima, para que a gente não tenha esse processo de ressecamento e a pele fica mesmo mais grosseira, sabe? Fica mais queratinizada por conta da depilação a laser na área íntima, quando a pele já é um pouco mais ressecada. Então, por isso que a gente orienta as pacientes a fazerem a hidratação e também a esfoliação da região, tanto para evitar foliculite, quanto para melhorar a qualidade dessa pele. Quanto mais for hidratada a pele, quanto melhor for a qualidade dessa pele, melhor vai ser a interação da luz, do laser com a pele e com o pelo, e melhor vai ser o resultado da depilação e também melhor vai ser a qualidade dessa pele ao longo do tratamento. Então, aquela sensação de pele lisinha, aquela sensação de pele hidratada também vem junto com a depilação por conta dos cuidados que a paciente tem depois da sessão. Quando a gente não passa esses cuidados ou quando a paciente não tem esses cuidados, acaba tendo essa sensação mesmo de ter a pele mais ressecada, mais grossa depois da sessão. Gabi, meu paciente é atrair mais clientes. Não é o tema, mas pode me dar uma dica?
Lud Martins. Lud, lá no YouTube, depois dessa live, para quem chegou atrasado, ela sobe lá pro YouTube depois, tá? Lá no nosso canal do YouTube tem outras lives sobre atração de pacientes, sobre laser day, sobre como fazer parcerias, tem vários conteúdos lá, tá? Tem lives e tem vídeos mais curtos, tem vídeos mais longos, só sobre esse conteúdo também, tá? Então lá eu acho que vai te ajudar mais direcionado sobre isso, vai te dar várias dicas lá. Tratamento de intercorrência com LED de fototerapia, eu acho sensacional. Se você tiver uma intercorrência de queimadura e quiser usar o LED, o laser de baixa intensidade, maravilhoso. Se você quiser modular o processo inflamatório depois da depilação a laser ou tiver uma intercorrência de hipersensibilidade, uma urticária, sensacional também. Então, dá super para utilizar. A cliente, a Diniz Estética, a cliente que toma creatina, pode alterar o resultado do tratamento com laser? Não, gente, tá? Esse negócio da creatina volta e meia aparece por aí, né? O que é a creatina? É um composto de aminoácidos, né? Os aminoácidos, eles estão compostos no nosso organismo, a gente já tem aminoácidos. Ele vai te dar mais força, vai te dar mais disposição, se você faz atividade física, vai te dar mais disposição até para atender depilação. Se você fizer laser day de 12, 14 horas, sugiro que você tome creatina também. Mas ele não vai estimular o crescimento dos teus pelos, tá? É que a gente tende a linkar, né, esses suplementos alimentares com o pessoal que vai na academia, já junta um negócio ali com anabolizante, mas isso é puro preconceito, tá? Tem um estudo que mostrou que altas doses de creatina fazem um pico de testosterona, tá? Mas é uma alta dose que ninguém toma. E esse pico de testosterona que faz, ele é a testosterona livre. Então, o que acontece? O nosso organismo libera uma testosterona que a gente já tem, não vai produzir mais, é a testosterona normal do nosso organismo, enquanto mulheres também produzimos. Vai liberar na nossa corrente sanguínea para que a gente produza mais, né? Tenha um pico ali de energia e produza mais ATP, né? Que é a nossa energia para fazer as atividades diárias, né? Então, esse pico de testosterona, ele vai ser gasto na atividade. Então, esse estudo que levantou toda essa polêmica não interfere no nosso trabalho de depilação a laser, tá? Muita gente botou a culpa na creatina, por conta de estar tendo rebote, mas não é culpa da creatina, muitas vezes é culpa mesmo do protocolo que vocês estão usando. Na clínica que eu trabalho, coloco as clientes de 60 a 90 dias. Como eu faço? Você vai avaliar a paciente a cada 60 ou 90 dias e vai trabalhar com esse intervalo. Vai gerar um protocolo específico para os pacientes com esse intervalo. Não tem problema você trabalhar com intervalos maiores. Todas essas dicas servem tanto para laser quanto para luz pulsada? Todas essas dicas servem tanto para laser quanto para luz pulsada. O que muda do laser para luz pulsada? A programação. Os parâmetros são os mesmos, a fototermólise é a mesma, o processo de eliminação do pelo é o mesmo, as intercorrências que a gente tem é a mesma, o rebote acontece da mesma forma, tanto com laser quanto com luz pulsada, acontece da mesma forma. O que muda do laser para a luz pulsada? A programação desses parâmetros. Aí muda do laser para a luz pulsada. Você tira foto das clientes antes de iniciar o tratamento com você? Eu tiro foto em todas as sessões, desde a avaliação, na primeira avaliação da paciente, em todas as sessões que a paciente vem, vai para o prontuário da paciente, e no final do tratamento também tem foto final do tratamento. Dali 6 meses, quando a paciente vem fazer uma nova avaliação para ver se precisa fazer manutenção, tem foto de novo. E toda a documentação que a gente puder reunir no prontuário da paciente, a gente tem disponível no prontuário da paciente. A gente anexa no prontuário. A foto é um documento do prontuário da paciente de vocês. Eu sei que vocês têm pressa, que vocês têm que atender rápido, que tem muita coisa para fazer naquele pouco tempo que vocês marcaram a paciente. Mas a foto, ela é um documento
para vocês e para paciente. Porque, sabe por quê? Porque a gente acostuma muito fácil com o que é bom. A paciente, ela vem com muito pelo na primeira sessão. Aí lá pela terceira sessão, ela já tem 60% pelo, menos pelo. E ela acha que ela nasceu assim. Ela acha que você não fez nada. Aí aqueles poucos pelos que sobraram, que você vai eliminar lá na quarta, quinta e sexta sessão, ela acha que você não fez nada. Se você tem o prontuário com a foto, você pode mostrar para o paciente, olha, você estava assim no começo e agora você está assim. Você está vendo a diferença? É isso que eu te prometi lá no começo, uma eliminação de 80%, 90% dos pelos. A gente está quase lá. Então, você consegue ir alinhando com a paciente. Tem paciente que é mais difícil, é mais resistente. Tem paciente que acostuma bem fácil com o que é bom e acha que você não fez nada. Então, vocês precisam ter o hábito de anexar a foto do paciente no prontuário. A foto não é só para vocês fazerem um antes e depois bonitinho para postar na rede social. Se vocês olharem a minha rede social, vocês vão ver que quase não tem antes e depois. Não tenho esse costume de postar um monte de antes e depois de virilha lá no meu Instagram, não. Não tem. Eu quase não posto antes e depois. A foto, para mim, é um documento do prontuário do paciente. E vocês precisam ter esse hábito também. Medicamento para crescer cabelo influencia no resultado? Medicamento, sim. Vitamina, gominha para crescer cabelo, suplemento, não. Com quanto de fluência você costuma começar o tratamento inicial e o tratamento mal sucedido? Eu sempre começo o tratamento com o mínimo de fluência que o equipamento me dá e vou subindo até o limite da fluência que o meu paciente tolera. Por que eu começo no mínimo? Não significa que eu faço a primeira sessão no mínimo. O primeiro disparo é no mínimo, porque eu não sei qual é a tolerância da minha paciente. E se no primeiro disparo ela já não tolera? Então, eu começo com o mínimo. Começo com 10, com 12, com 15 e vou subindo. Se na minha primeira sessão minha paciente tolerar 40, eu vou chegar no 40. Se na primeira sessão ela ficar no 20, é no 20 que eu vou chegar. Eu vou no limite da minha paciente em todas as sessões. E em todas as sessões, eu vou chegar no limite da minha paciente. É por isso que eu não tenho tanto rebote. Eu só vou ter rebote se a minha paciente tiver alguma alteração hormonal. Se não, eu vou até o limite, sempre que a minha paciente tolerar, eu vou até o limite em todas as sessões. Eu sei que para vocês existe um número místico, né, que eu acho que é cabalístico, não sei, que é o de 2 em 2, que vocês gostam de subir, a cada sessão subir de 2 em 2. Tirem isso da vida de vocês. Não precisa subir de 2 em 2. Subam a fluência de acordo com a sensibilidade da paciente de vocês, até onde a paciente tolerar, até onde a paciente permitir, até onde a paciente deixar. Você vai subir a fluência para você gerar resultado desde a primeira sessão da paciente. Excluam esse de 2 em 2 da vida clínica de vocês. Não precisa fazer de 2 em 2 a subida da fluência da paciente. Comecem com a fluência baixinha para testar a fluência na paciente e subam até onde a paciente tolerar. É a sensibilidade da paciente que vai dizer para vocês até onde vocês vão subir. Quando você leva o aparelho para fazer a manutenção, você leva a ponteira, também tem que levar tudo, gente. Tudo, tá? Um dado bem importante, tá? Agora é só do nosso clubinho aqui, do pessoal que tem o Acros, porque daí é onde eu tenho o local de fala, que foi o que eu levei para fazer a manutenção, que é o equipamento que eu tenho, né? Você tem que levar o equipamento dentro da case, como ele veio para você, dentro de todo o estofado dele ali dentro, com o cabo, com a mangueira, com a ponteira, para fazer a manutenção preventiva, tá? O que é feito nessa manutenção preventiva? Eles trocam a pasta térmica da ponteira, fazem as atualizações que a HTM solicita na primeira manutenção, troca fusível, troca as borrachinhas, né? As borrachinhas que conectam a ponteira, e fazem a limpeza de dentro da caixa onde vai a água, tá? A água desmineralizada.
Porque por mais que a água seja desmineralizada, ela fica ali dentro e você faz a troca da água todo mês, mas ela precisa ser higienizada. Então eles desmontam tudo, fazem a higienização, tudo certinho, e mandam um laudo de calibração de como tá a calibração do equipamento e a manutenção como é feita preventiva, tá? Mas tem que mandar tudo como vem para você o equipamento, dentro da case. Gabi, por que tem regiões que ajeitamos o parâmetro e não acontece a morte folicular? Porque a morte folicular, Ana, ela só acontece quando o pelo tá nessa fase aqui, ó. Quando a haste do pelo tá conectadinha com a raiz. Quando o pelo tá assim, ó, você pode usar o parâmetro que for. Você vai carbonizar esse pelo vai cair, vai entrar de novo nessas outras fases aqui e vai nascer de novo, porque você não eliminou a matriz germinativa, que é onde prolifera as células para formar a haste do pelo. Então, a nossa intenção com o laser não interessa isso aqui, ó. Interessa só isso aqui para nós, só a raiz. Então, quando eu gero a energia suficiente aqui na matriz, através da haste, eu vou ter resultado. Quando o pelo está em outras fases, não. Então, tem seções que não, você não vai ter resultado mesmo. Tem pelos que não vão morrer. Não é sempre que você vai eliminar o pelo. Por que é tão difícil eliminar os pelos nos grandes lábios? Gente, é uma região super sensível, a gente não consegue subir tanto a fluência para ninguém, tá? Não é exclusividade tua, nem das tuas pacientes, de todo mundo. E é uma região mais delicada na questão de qualidade de pele, né? A pele é mais escurecida, você tem que usar uma duração de pulso mais longa, a pele é mais sensível, você tem que usar uma fluência mais baixa. A pele é mucosa, então ela tem uma sensibilidade maior. A gente não consegue mesmo evoluir tão bem quanto nas outras regiões, mas você consegue ter um bom resultado. Gabi, quando que vai ter curso? Gente, abriu turma mês passado. Faz 15 dias que abriu uma turma. Como é que vocês perderam essa chance? No link da bio tem a lista de espera. A gente não tem data ainda para a próxima turma. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês que o nosso objetivo é sempre a qualidade e não a quantidade de alunas, né? O que acontece? Essa turma que entrou agora é os nossos filhotinhos, né? Das valiosas. Então, quando elas estiverem bem encaminhadas, né? A gente vai ter aulas ao vivo ainda para tirar as dúvidas delas. Agora que elas estão começando a implementar o protocolo. Estão começando a implementar o método, né? Quando elas estiverem bem encaminhadas na autoridade, que a gente começar a soltar elas para voar sozinhas, aí a gente começa a divulgar uma nova data para vocês entrarem com novas vagas para o curso, tá? Acredito que talvez tenha mais uma turma ainda esse ano, não sei, talvez, tá? Porque essa turma tá super avançada. Mas, se não, fica para janeiro. Mas a gente sempre avisa vocês aqui quando vai ter aula, tá? Quando vai ter nova turma. Por isso que é tão importante vocês estarem na lista de espera. A Ana falando aqui, no meu curso aprendi que o laser devia ser feito todo mês e se pulasse uma sessão atrasava 2 e que não era para passar de 24 na frequência e áreas grandes usar a varredura. É o que a maioria ensina, Ana, tá? Vou falar uma coisa para vocês, que eu falo isso para as minhas alunas também, tá? Vocês, enquanto profissionais, porque considero vocês todas profissionais e minhas colegas, parto do princípio que todas nós sabemos como a depilação funciona, vocês precisam começar a aprender a questionar as informações que vocês recebem, tá? Em tudo, aqui na internet, nos cursos que vocês fazem, nas palestras que vocês vão, nos vídeos que vocês assistem, vocês têm que começar a questionar. Então, quando eu mostro para vocês aqui na maquete, não é porque eu quero mostrar a minha maquete belíssima para vocês, é para que seja o mais didático possível, para que vocês consigam entender o processo, para que seja o mais claro possível como acontece, para que não reste dúvida do porquê que eu estou dando essa informação para vocês, para que não haja esse questionamento, para que esse questionamento não seja necessário, para que fique claro o porquê de fazer esse intervalo, por exemplo. Porque existem as fases do pelo que precisam ser respeitadas, né? Então, por exemplo, nessa informação, não estou questionando a pessoa que te falou isso, né? Mas se a gente for parar para pensar,
Qual é a questão do 24 na frequência? Que eu imagino que deva ser a fluência, né? É um número místico, o 24? Por que eu não posso passar? Na literatura, as literaturas que comprovam que a depilação a laser é efetiva, que teve um bom resultado de eliminação acima dos 90% do número de folículos, eles usam acima de 40 joules de fluência. Então, por que não posso usar acima de 24? Se na literatura, os cientistas que fizeram testes, que testaram a depilação a laser em pacientes efetivos, que funcionou realmente, usaram acima de 40, por que eu não posso usar acima de 24? Esse tipo de questionamento você consegue fazer quando você tem conhecimento, quando você tem uma leitura dinâmica, quando você tem uma gama maior de informações. Né? Então, comecem a questionar as informações que vocês recebem. Não aceitem mais essa questão. Olha, use só essa tabelinha aqui para você trabalhar que vai funcionar. Não aceitem mais. Olha, se você fizer assim vai funcionar. Não aceitem mais. Perguntem o porquê. Perguntem por quê? Como? Não tenham vergonha de perguntar. Enquanto vocês tiverem uma sombra, um pingo de dúvida, perguntem. Se as pessoas estão dispostas a responder vocês, aproveitem. Perguntem, dinamizem. Porque é nessa interação que vocês crescem profissionalmente. Talvez seja uma oportunidade de você entender um protocolo novo. Mas essa questão, por exemplo, por que não pode passar de 24 de fluência? Qual é o risco? Qual é a questão dos 24? Por que usar a varredura em áreas grandes, por exemplo? Eu sei a resposta dessa pergunta. Porque ganha tempo. Porque se você foca só em ganhar dinheiro, só em vender protocolo, você atende mais pacientes atendendo varredura em áreas grandes. Só que se você for olhar a questão científica, o varredura foi feito para usar em áreas de 10 por 10 centímetros. Você vai perder tempo usando varredura, não ganhar. Porque você não vai ganhar em resultado. Você talvez ganhe tempo em uma sessão, mas lá no final do tratamento você vai ter que dar sessões. Você vai perder tempo e dinheiro com essa paciente e prestígio, porque essa paciente vai sair falando mal de você. Isso vale para escurecimento também, né? Algumas falam que depois de algumas sessões a pele escureceu, então foi porque não está cuidando como antes. A Nayara falou. Então, Nayara, o escurecimento, a hiperpigmentação, ela é descrita como uma intercorrência da depilação a laser. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não vem só depois da queimadura. A intercorrência de hiperpigmentação, ela pode vir acompanhada só da depilação. Porque ela é um desconforto do melanócito frente ao processo inflamatório. A intercorrência de hiperpigmentação ela pode acontecer mesmo sem a depilação acontecer. Provavelmente você já recebeu uma paciente que tem hiperpigmentação, que tem uma área escurecida, uma axila, uma virilha escurecida, sem ter feito a depilação a laser, mas fez com lâmina, fez com cera e escureceu. Por quê? Porque não é o processo da depilação que escurece. É o processo inflamatório que gera, porque é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Essa é a intercorrência. E essa hiperpigmentação pós-inflamatória, ela pode acontecer do laser, porque o laser também gera inflamação. Mas tem tratamento, aí você vai tratar essa hiperpigmentação. A Márcia, descobri que meu equipamento não deixa fazer o protocolo trabalhando com soprano ice. Ele não deixa você mexer no protocolo, Márcia. Mas você consegue fazer o raciocínio clínico em cima do protocolo do teu equipamento. Você consegue entregar super resultado com ele. Para quem tá pedindo da maquete, depois eu vou postar um story aqui no Instagram e vou marcar a Kátia que faz a maquete, tá? É a Kátia Biscuit.
Olha a questão que eu falo, né, do equipamento, sobre ter o melhor equipamento, né? Olha o relato da Nayara. Trabalhei há anos com soprano, amava, muitos resultados. Agora eu precisei mudar para o Acros e não gostei. Estou me adaptando, seu perfil está me ajudando muito. Para ver como é uma realidade. Eu trabalho com o Acros e eu gosto muito. E eu tenho super resultado com o Acros. O melhor equipamento não é o melhor que eu uso. É o melhor para você. É o que você se adapta. É o que você consegue trabalhar, o que você consegue gerar resultado. Para mim, é indiferente se você trabalha com soprano, com fiber, com acros, com qualquer equipamento. Você precisa saber gerar resultado com o equipamento que você tem. Eu não tô aqui para fazer propaganda do Acros, do Lightyear, de qualquer equipamento. Porque eu não ganho nada vendendo equipamento. Eu não vendo equipamento, eu trabalho com a depilação a laser. Eu não faço propaganda do meu equipamento, nem no meu perfil, nem para as minhas pacientes. Não uso do meu equipamento para fazer propaganda, para fazer marketing. Eu uso das características do meu trabalho para fazer o marketing do meu trabalho e não do equipamento. Então, essa é uma realidade. Não existe o melhor equipamento. Existe o processo que você vai utilizar do teu conhecimento para gerar o melhor resultado para o teu paciente. Os equipamentos funcionam todos da mesma maneira, todos por fototermólise seletiva. Só que eles têm características diferentes e protocolos diferentes, né? Adequações ali de programações diferentes. Mas se você tem conhecimento, você gera resultado com qualquer um desses equipamentos. Você vai se adaptar com eles. E claro, como carro, por exemplo, cada um vai ter uma preferência. Cada um vai trabalhar melhor com um equipamento, com outro equipamento. Mas no final das contas, você vai gerar resultado com qualquer um, se você souber dirigir. A cliente que toma biotina. Biotina é só vitamina, gente. Ela não é medicamento. Então, não interfere no nosso resultado. Faz a tricotomia dos pelos em toda a sessão? Gabi, faz sim, tá? Eu normalmente indico que as pacientes façam a tricotomia em casa, tá? Elas já vêm com a tricotomia feita. Se sobrar um pelinho ou outro, eu faço a tricotomia aqui no sentido do crescimento do pelo, nunca contra, sempre no sentido para deixar uma pontinha aqui aparecendo. Pede para a cliente vir sem depilar para tirar foto ou depilada. Ela vem já depilada, porque mesmo que ela venha com a lâmina cortada, né, com a lâmina, com o pelo cortado, aparece o folículo. Gabi, você tem uma ficha de anamnese boa para ajudar a gente? Eu tenho uma maravilhosa, um checklist para as minhas alunas, lá no curso eu disponibilizo para as minhas alunas. Tem um roteiro de atendimento. Quando o paciente vai fazer a avaliação e você tira fotos, você pede para o paciente ir com os pelos raspados? Sim, já vem com o pelo raspado. Meu nome é Gileide e gostaria de fazer seu curso. Eu moro em Portugal. Oi, Gil. Na minha bio tem o link para você entrar na lista de espera. Logo a gente vai ter uma nova turma. Se o paciente não quiser evoluir a frequência, imagino que é a fluência, né? E sim manter, funciona? Então, não é uma questão de querer, né? É uma questão de precisar evoluir. A gente não dá essa opção de querer para o paciente, a gente tenta evoluir. Se o paciente não permite, não é uma questão de... Você não vai perguntar para ele assim, olha, você quer subir um pouquinho a fluência? Não é assim que você pergunta, não é assim que você aborda o paciente, né? É outro sistema. Se a pele do paciente não permite que você suba, né? Ele não tolera a subida da fluência, aí você mantém. Mas se não, você sempre tenta subir. Anti-inflamatório influencia no resultado? Pode fazer a sessão tomando anti-inflamatório? Influencia sim no resultado, porque eu gero processo inflamatório aqui no pelo. Se eu tomo anti-inflamatório, eu não gero processo inflamatório. Se eu não tenho processo inflamatório, eu não tenho resultado. Então, não faz sentido, né, essa interação do anti-inflamatório com o processo inflamatório do laser. Então, a gente sempre dá um intervalo entre o processo inflamatório com o anti-inflamatório. A gente pede para o paciente não tomar, se possível, anti-inflamatório depois da sessão. E se ele estiver tomando anti-inflamatório, também não faz a sessão por 2 dias.
Essa é uma pergunta muito legal. Olha, comecei com varredura e agora as pacientes sentem muito com o pontual. Estou com dificuldade para finalizar a virilha e partes internas. E é muito comum isso acontecer, porque a gente acostuma com o que é bom, né? E lógico, varredura dói muito menos. É quase indolor o varredura. De repente você vai lá e faz o pontual, é lógico que a paciente vai reclamar. É bem mais difícil você evoluir o tratamento se a paciente não estava sentindo quase nada, né? É bem mais difícil, mas é preciso evoluir o tratamento. Então, tem estratégias de você ir conversando com a paciente para evoluir o tratamento. Eu prefiro começar já com o pontual para você ter um resultado desde o início, para não precisar fazer essa evolução depois. Gabi, toda sessão da mesma paciente você inicia com a fluência baixa? Não. Se eu parei na sessão passada no 20, nessa sessão eu vou começar no 20 e vou continuar subindo para ver se a paciente tolera. Gabi, você faz a troca da água do equipamento todo mês? Todo mês, a cada 30 dias. Tem uma tabelinha, né, que fica na nossa pasta sanitária. A gente faz o controle da água todo mês, faz a troca da água a cada 30 dias. O que acontece se não trocar a água? Não sei, não vou pagar para ver também. Porque meu equipamento foi bem caro, não quero que estrague se eu não trocar a água. Mas a orientação do fabricante é que você troque a água a cada 30 dias. Alguém perguntou aqui, Patrícia, você trabalha com sobredisparos com ele? Se foi para mim a pergunta, com o meu equipamento eu não trabalho. A Carol disse que tá desesperada, que quer o curso. Gente, se vocês estão desesperadas, por que vocês perderam a turma? Vocês chegaram atrasadas no bonde andando? A Ju também tá amando ser minha aluna. Domingo agora tem aula ao vivo, tá? Não percam. Não mandei lá na comunidade ainda, mas amanhã eu vou mandar o link já para vocês se programarem. Domingo tem eleições, mas eu prometo que domingo vai ser uma aula bem dinâmica e depois vai dar tempo de vocês irem votar. Gabi, você só trabalha com laser o dia todo e você acha pouco? Só com laser? Não, gente, eu não trabalho só com laser. Eu ainda tenho algumas pacientes que são minhas eternamente, que eu tenho elas há 10 anos de pós-operatório. E depois que terminou o pós-operatório, elas continuaram vindo para drenagem linfática há 10 anos. São minhas pacientes, desde que eu abri a clínica. E não consigo largá-las. Mas são, acho que 4 ou 5 pacientes só. E só. E aí o resto eu faço depilação a laser, tá? Mas aí, além disso, né, eu ainda dou o curso para as minhas alunas, ainda faço marketing aqui dessa plataforma maravilhosa aqui, faço live para vocês, faço vídeo pro YouTube, faço edição de vídeo, faço várias coisas. Tudo que eu ensino lá no curso, eu faço também, tá? Então, não é só trabalhar com laser. E não tenham essa impressão de que vocês também só vão trabalhar com laser, porque vocês não vão só trabalhar com laser, tá? Vocês vão fazer muito mais coisas se vocês quiserem ser autoridades também. Qual a fluência mais alta que você usa em média no acros? Eu já cheguei no máximo 33, tá pouco? Depende de cada paciente, Raíssa. Em mim, por exemplo, eu já fiz, né, todas as minhas sessões de depilação e fiz a manutenção em mim, né? Eu já usei 50. Eu uso 50 no meu buço, por exemplo, é a fluência que eu uso para fazer a minha manutenção. Mas eu quase não tenho pelos, eu sou um fototipo 2, a minha tolerância para sensibilidade é bem ok, então depende muito de cada paciente. Eu tenho paciente que também fica no 20, então depende muito da sensibilidade de cada paciente. Vocês não podem ficar se baseando assim, a Gabi usa tanto, então eu vou usar também. A Juliana usa tanto, então eu tenho que usar também. Não é assim que funciona, você tem que definir pela tua paciente, é ela que importa. Trabalhar com depilação a laser nunca foi sobre vocês. Trabalhar com depilação a laser para mim nunca foi sobre mim. É sempre sobre a minha paciente. E não é sobre as minhas pacientes. É sobre a minha paciente. Uma. Enquanto ela está aqui comigo. Uma por vez. Sempre é sobre a paciente. Você tem que desligar um pouco sobre todo o resto e focar na paciente.
Aí vocês vão conseguir entregar resultado individualizado. Aí vocês vão conseguir entregar resultado em uma sessão. Posso usar a bolsa de gelo para resfriar a pele da paciente para ela aguentar melhor a sessão? Pode e deve. É uma excelente estratégia. A Rafa diz que trabalha nas eleições. Vai ficar gravada a nossa aula, tá, Rafa? Depois você consegue assistir também. Lari, para você que tá meio perdida, as aulas dos encontros ao vivo já estão programadas lá no nosso módulo de aulas ao vivo, já tem as datas, tá? E eu sempre posto na comunidade também na semana, vocês recebem por e-mail, recebem lá na comunidade também o link da aula, tá? Não percam, vai ser bem legal. Com quanto de fluência você costuma começar em pacientes já tratados em outros locais com 10 sessões? Quando não sabe o que foi usado. Vocês têm que entender assim, ó. O paciente que vem para mim de rebote de outras clínicas, paciente já fez 20 sessões, 40 sessões, para mim, ele tá fazendo a primeira sessão. Nós não somos uma grande comunidade, uma grande franquia de depilação a laser mundial que a pessoa pode fazer em qualquer região, qualquer clínica. Não importa quantas sessões a pessoa já fez. Comigo é a primeira sessão. Qual é o meu procedimento? Como se fosse a primeira vez que essa pessoa estivesse fazendo a depilação. E é por isso que as pessoas ficam aqui. Porque eu trato elas como se elas nunca tivessem feito a depilação. Eu explico o básico do básico do básico, como vai funcionar, como a depilação a laser funciona, o que vai acontecer com elas, quais são as dificuldades do tratamento delas, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que é normal, o que não é, como eu vou proceder durante o tratamento, quais os contatos que a paciente pode e precisa ter comigo. Tudo isso eu explico para a paciente, como se ela nunca tivesse feito depilação a laser na vida e não soubesse do que se tratava. É assim que eu trato a minha paciente quando ela vem. Então, como que eu começo a fazer o atendimento dela? Com qual fluência? Como se ela nunca tivesse feito depilação. Porque mesmo que eu soubesse qual o tratamento que ela fez, não me diz respeito. Porque o tratamento que eu vou executar é personalizado para minha paciente. Não importa qual o método, qual protocolo foi utilizado antes, mas sim qual protocolo eu vou utilizar agora para gerar resultado para ela. Então, eu não vou dar continuidade a nada. Eu vou começar um tratamento agora. Então, se a paciente já fez 20 sessões, essa não é a 21ª. Essa é a primeira sessão comigo. E vocês precisam começar a se posicionar dessa forma com as pacientes também. Qual que é o espaçamento ideal entre uma sessão e outra? Depende de como você quer trabalhar. A literatura traz para nós de 30 em 30 dias, 45 também funciona, 60 também dá para trabalhar. Eu trabalho de 30 em 30, depois eu faço personalizado de acordo com o crescimento e a necessidade dos pelos de cada paciente. Tem paciente que depois faz a cada 90 dias, cada 60 dias. É interessante fazer um intervalo para você identificar o rebote. Essa live não fica gravada aqui no Instagram, tá? Ela vai lá pro YouTube na semana que vem. Fototipo alto pode fazer pontual? Pode, só usar o protocolo correto, usar a duração de pulso correta. Veio uma cliente para mim com 10 sessões e não está nada falhado. Pele clara, pelo escuro, ela não sente dor mesmo na fluência muito alta. Pode ser resistente?
pode ser resistente, mas não é o comum. Quando eu tenho essas pacientes muito resistentes, eu testo em outras regiões do corpo, para ver se é só a região que ela quer tratar ou se é a pele toda mesmo. E eu sempre procuro alinhar isso com a paciente. Porque se você chega no limite do equipamento, você testa várias coisas e não funciona, pode ser alguma alteração hormonal. Pessoal, passei totalmente do meu prazo aqui com vocês. Tinha programado 50 minutos de live, eu sempre passo. A manutenção do equipamento de quanto em quanto tempo? Do equipamento não, da paciente, né? Depende da paciente também. A minha faringite já tá a toda aqui. A manutenção depende de cada paciente. Depende do crescimento dos pelos, do resultado que você teve nas sessões, quantas sessões a paciente fez, como que se deu o resultado da paciente. Então, depende de vários processos. Eu tenho muita dificuldade em dar resultados em mulheres trans que já hormonizaram e não hormonizam mais. Alguma dica? Por que tem essa dificuldade? Porque elas hormonizaram, né? Normalmente usa bloqueador de testosterona, né? Porque a gente tem que entender que a mulher trans ela tem os hormônios masculinos, né? Tem uma testosterona mais alta. Então, ela tem um crescimento de pelos igual no homem, né? Então, tem um estímulo de crescimento de pelos como se fosse um corpo masculino. Não é porque tem uma alteração hormonal. Tem um estímulo de crescimento de pelos como se fosse um corpo masculino. Então, toma bloqueador de testosterona, hormonizou. Então, diminui esse crescimento dos pelos. Você faz a depilação, ok, funciona. Quando para de hormonizar, para de tomar o bloqueador. Muitas vezes inibe a testosterona, mas não totalmente. Vai subir um pouquinho a testosterona. Então, você vai ter uma dificuldade ali de alinhar. Porque fica no meio termo. Ela não fica nem tão alta como se fosse um homem, mas também não fica tão baixinha como se fosse, né, no corpo feminino. Então, tem uma dificuldade. Mas dá para gerar um bom resultado. Pessoal, ultrapassei todas as minhas metas aqui hoje. Tô passando mal já. Eu vou postar depois pra todo mundo que perguntou, tá? Sobre a maquete. Vou postar um story, vou marcar a Kátia. Essa live vai lá pro YouTube na semana que vem, tá? A gente edita ela bonitinha e joga lá no YouTube pra vocês poderem rever ela também, tá? Com todas as dicas que a gente postou aqui. O que fazer quando a paciente está usando hormônio, tendo iniciado o meio do tratamento e não informando? Como é que você descobriu? Quero saber da fofoca. Quero nomes. Olha eu, né? Não, porque parece um teor de fofoca essa pergunta. O que fazer quando descobre que a paciente está usando hormônio, tendo iniciado no meio do tratamento e não informou? Isso acontece mais do que você imagina, gente. Só que você descobre como, né? Você percebe que não tá dando resultado, você questiona, você meio que desconfia. Você alinha com a paciente. É importante você ter descrito isso no termo de consentimento. Lá no início do tratamento, tem o termo de consentimento que tem que falar que se a paciente estiver fazendo uso de algum tratamento, de algum hormônio, de alguma questão, ela tem que te comunicar. Se ela não te comunicar, tava lá no termo de consentimento, que se não der resultado, a responsabilidade é dela, tá? É importante também, nessa live, em algum momento, eu falei tratar avaliando e avaliar tratando, porque a avaliação tem que ser feita em todas as sessões e não só na primeira. Então, se em todas as sessões você perguntar para a tua paciente se houve alguma alteração, se ela está tomando uma medicação diferente, se ela está fazendo uso de alguma coisa, ela vai te contar. Ela não vai mentir para você, mas se você perguntar, ela não vai sair contando. Mas se você perguntar em todas as sessões, ela vai ficar um pouquinho coagida e não vai mentir.
Então tem que ter o hábito de fazer a avaliação todas as sessões. Então, quando você tem esse hábito, você diminui o risco de você ter essas situações, tá? Para quem quer o meu curso, vão lá e se coloquem na lista de espera, tá? Não percam a oportunidade da próxima turma. Eu não sei quando vai ser ainda, mas não percam essa oportunidade da próxima turma, tá? Um beijo para vocês, gente. Uma boa noite, uma boa semana. Quero desejar para vocês aí uma quinta-feira amanhã com muito trabalho e que a gente consiga terminar a semana, começar um mês de outubro com muitas campanhas ativadas aí para vocês, com uma agenda bem legal para o verão. O processo de verão já está começando aí. Se você ainda não ativou as suas agendas de verão. E se você ainda não entrou na minha lista de espera, vai lá e entre na minha lista de espera para você não perder a próxima turma também, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, tchau!